Divino Menino Jesus, abençoe-nos. Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Caros fiéis, desde que uma misteriosa peste passou a castigar a nossa sociedade, a própria liturgia foi objeto de restrições e inclusive de suspensões por parte das autoridades eclesiásticas. Não é necessário dizer que tais restrições ou suspensões foram ocasião para debates sem fim entre os católicos, a respeito da necessidade de tais restrições, da legitimidade de tais restrições e da finalidade de tais restrições. Nesse sentido, muito se disse e muito ainda se diz sobre os direitos aos sacramentos, em especial à Eucaristia. E como a lei da Igreja estabelece as normas para a lícita recepção dos sacramentos, o brado de muitos católicos consistiu então em dizer que a Eucaristia é um direito. E sendo um direito, poderia ser exigida das autoridades eclesiásticas. Pois há um perigo nesse brado. Quem brada a Eucaristia é um direito, ainda que procurando se apoiar nas normas canônicas da Igreja, esse católico precisa saber que a Eucaristia não pode ser um direito antes de ser um dom. Caros fiéis, é fundamentalíssimo reconhecer antes de tudo e acima de tudo que a Eucaristia é um dom, porque toda graça, por definição, é gratuita. Deus não está obrigado a dar-nos a graça, tanto quanto não esteve obrigado a elevar o gênero humano a uma finalidade sobrenatural. Ou seja, Deus não esteve obrigado a prometer-nos a vida eterna no paraíso celeste, na visão da glória. Se a própria visão da glória é um dom que provém do livre e amoroso desígnio de Deus, a Eucaristia, que é o nosso alimento no caminho que nos conduz à visão da glória, a Eucaristia, por sua vez, também é dom, um dom livre, gratuito e amoroso de Deus, que nenhuma inteligência humana ousaria supor, pois na Eucaristia Deus mesmo se faz nosso alimento. E isso é, como ensina a liturgia, isso é res mirabilis, é coisa admirável. Isso quer dizer, caros fiéis, que mesmo os direitos previstos pela lei da Igreja para a recepção da Eucaristia não são direitos absolutos. Não por causa de exceções, não por causa de particularidades presentes na própria norma canônica. Não é disso que tratamos. A Eucaristia não é um direito absoluto, simplesmente porque o próprio direito da Igreja, a própria lei da Igreja a respeito da Eucaristia, se apoia sobre essa verdade fundamental. A Eucaristia é um dom gratuito. Ela provém do livre desígnio de Deus. Todos os direitos previstos pela lei da Igreja para a recepção da Eucaristia se apoiam então sobre a gratuidade do dom de Deus. Se nós temos direito a algo na lei da Igreja, isso não é de modo algum mérito nosso. Se nós temos direito a algo, caros fiéis, nosso direito se apoia radicalmente na gratuidade do dom
de Deus. Sendo assim, quando uma autoridade eclesiástica cumpre e executa uma norma canônica, uma lei da Igreja, devemos reconhecer que a execução dessa norma, isto é, que essa obra de justiça se apoia numa obra de misericórdia. Ou seja, a Igreja só pode distribuir, segundo a justiça, aquilo que, antes de tudo, Deus nos deu segundo a sua misericórdia. Então, caros fiéis, bradar sem nuances que a Eucaristia é um direito esconde um perigo. O perigo de não perceber que a Eucaristia é, antes de tudo e acima de tudo, um dom. Porque na vida espiritual, tudo é dom, tudo é graça. Em última instância, nada é direito nosso, a não ser por misericórdia de Deus. Mas não paremos por aqui. Não seria o caso de observar se esse perigo não está presente, se ele não está insensivelmente presente também em nossa própria vida interior? Pois quem brada sem nuances que a Eucaristia é um direito e não se dá conta que ela é, antes de tudo, um dom, esse católico talvez viva a sua vida interior unicamente em termos de deveres, de obrigações, de preceitos. Por isso convém examinar, e quanto a nós, por acaso nós também não fazemos a mesma coisa? Por acaso nós também não vivemos a nossa vida interior unicamente em termos de deveres, de obrigações e de preceitos? Afinal, se praticamente a única coisa que nos move ao exercício da vida interior é o cumprimento dos nossos deveres para com Deus, nesse caso, a nossa vida interior tende a ser muito limitada por uma falsa noção da virtude de religião. A virtude de religião, caros fiéis, é aquela virtude que nos inclina a prestar culto a Deus enquanto nosso Criador e nosso Senhor. Trata-se de uma virtude moral, assim como a justiça e a prudência, ainda que muito próxima das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Sendo uma virtude moral e não teologal, a virtude da religião deriva da virtude da justiça. Ou seja, ela possui um certo parentesco com a virtude da justiça, porque procura, de certo modo, pagar algo. Ou seja, a virtude de religião procura dar a Deus o culto que lhe é devido. Sendo assim, quando um católico cumpre com seus deveres de religião, quando ele assiste à missa de preceito, quando ele faz as orações do dia, quando ele se confessa e comunga, ele pode ter a falsa impressão de que pagou todas as suas dívidas para com Deus. Ele pode ter a falsa impressão de que cumpriu com todos os seus deveres e está desimpedido para ocupar o resto do seu tempo como bem quiser, desde que não haja pecado. Em outras palavras, caros fiéis, quando cumprimos nossos deveres, talvez não notemos que nosso culto a Deus, que nossas homenagens à Sua Majestade, que nosso reconhecimento de Sua soberania, enfim, que nossa prática católica estará sempre muito aquém do próprio Deus.
porque enquanto os nossos atos de religião são imperfeitos e limitados, Deus é o sumo bem, infinitamente digno de amor, de louvor e de adoração. Por essa razão, o único adorador perfeito, o único adorador que oferece a Deus um culto, uma homenagem infinitamente perfeita e agradável ao Pai, é Jesus Cristo, Deus encarnado. Diante do culto sumamente agradável que Jesus Cristo oferece ao Pai, por um lado, caros fiéis, nós devemos unir a nossa adoração a essa adoração perfeitíssima. Nós devemos unir o nosso exercício da virtude de religião a esse ato supremo de homenagem que foi o sacrifício da cruz. Por outro lado, por maior que seja a nossa união à adoração e à homenagem perfeitíssima de Jesus Cristo ao Pai, nenhuma criatura pode esgotar a infinita riqueza da paixão de nosso Senhor. Quanto mais crescemos em união ao mistério da cruz, maior ainda é o abismo de adoração que nos separa do culto perfeitíssimo que Jesus Cristo rendeu ao seu Pai. O mistério da cruz, sendo um oceano inesgotável de riqueza, oferece ao Pai uma homenagem digna de Sua Majestade. Mas a nossa união a esse culto perfeitíssimo, longe de ser suficiente, sempre poderá crescer, sempre poderá admitir uma perfeição ainda maior. Dito isso, caros fiéis, já somos capazes de perceber que é impossível pagar, em certo sentido, nossa dívida de religião para com Deus, porque somos criaturas imperfeitas, ou melhor, miseráveis. Sendo assim, quando cumprimos nossos deveres de religião, quando assistimos à missa de preceito, fazemos oração e frequentamos os sacramentos, nós fazemos pouco mais que manter a vida da graça e impedir a nossa morte espiritual. Por outro lado, a nossa dívida para com Deus, essa dívida de religião, nos pede não menos que a nossa vida, não menos que a oblação da nossa vida. Pois se tudo recebemos de Deus, não podemos devolver menos que a nossa vida. É a nossa vida que deve ser oferecida em oblação ao Pai. Por esse motivo, o culto, a homenagem perfeitíssima que Jesus Cristo tributou ao Pai, consistiu na oblação, no sacrifício da sua vida sobre a cruz. Imolando-se na cruz, Jesus Cristo adorou seu Pai em nome de todo o gênero humano. Jesus Cristo pagou convenientemente a dívida de religião de todo o gênero humano. A adoração de nosso Senhor foi perfeitíssima, o que não nos impede de dizer ainda mais a respeito do sacrifício da cruz, porque a própria adoração de Jesus Cristo esteve revestida, esteve inebriada de outra virtude ainda maior, a caridade. A caridade, caros fiéis, como já dissemos, é uma virtude teologal, uma virtude sobrenatural, pela qual Deus nos dá o privilégio gratuito de amá-lo
com o mesmo amor com que Ele se ama a si mesmo. Pela caridade, o amor de Deus desce em nosso coração e nós amamos a Deus com um amor todo divino. Nesse sentido, a caridade é a maior das virtudes, porque enquanto a virtude da religião nos torna tão somente servos de Deus, pela virtude da caridade, por sua vez, nós somos elevados à condição de amigos. Como disse nosso Senhor a seus apóstolos: já não vos chamo servos, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Isso quer dizer, caros fiéis, que a virtude da caridade, sendo incomparavelmente mais perfeita que a virtude de religião, a caridade então torna-nos devedores de uma dívida ainda mais intensa. Ou seja, nós devemos a Deus mais que a adoração, mais que o culto e a homenagem. Nós devemos a Deus o amor. Nós devemos amar a Deus como a um pai, um amigo, um irmão, o esposo de nossa alma. Todos esses títulos são a glória da caridade, porque a caridade, de fato, une-nos intimamente a Deus. A caridade nos faz entrar na própria vida da Santíssima Trindade. Dito isso, caros fiéis, onde estão nossos deveres, nossas obrigações? Onde estão os preceitos? Se por um lado, eles nos mantêm na vida da graça e impedem a nossa morte espiritual, por outro lado, devemos reconhecer que a nossa dívida de adoração e de amor exige de nós mais que o simples cumprimento de nossos deveres e obrigações, mais que o simples cumprimento dos preceitos. Nossa dívida de adoração e de amor exige de nós uma atenção contínua ao dom de si. Porque vida só se paga com vida, amor só se paga com amor. E nesse sentido, o sacrifício de Nosso Senhor na cruz é o exemplo supremo daquilo que o Pai espera de nós. Uma atenção contínua ao dom de si em todas as coisas, e mesmo nas pequenas coisas, para pagar tanto a vida quanto a graça que recebemos gratuitamente das mãos do Pai. Diante dos direitos de Deus sobre a nossa vida, caros fiéis, os nossos direitos adquirem o valor que merecem. Na verdade, nós não temos direito a nada, tanto na ordem natural quanto na ordem sobrenatural. Tudo é dom, tudo é graça o tempo todo. Se Deus nos dá os bens naturais e sobrenaturais, se Deus nos dá, dentre os bens sobrenaturais, o dom da Eucaristia, mais que um direito nosso, é um direito dele, que façamos bom uso desse sacramento. Não apenas para cumprir um preceito, mas sobretudo para atender de fato cada vez mais a uma maior caridade. Desse modo, se tudo é dom, se tudo é graça, então nossas virtudes, nossa adoração, assim como o próprio exercício da caridade, enfim, toda a nossa vida interior
não parece formar em nossa alma outra coisa senão um verdadeiro cântico de ação de graças. Afinal, caros fiéis, é a ação de graças que irá corrigir a nossa constante tendência a praticar as virtudes e os demais atos da vida interior, mais interessados simplesmente em cumprir um dever ou uma obrigação do que em crescer na caridade. Se consideramos que tudo é dom, tudo é graça, então toda a nossa vida interior se converte num grito, num cântico, num movimento de contínua ação de graças. Por isso, disse São Pedro Julião Aymar, muitos temem a bondade de Deus, porque ela pede que a paguemos em retorno. Tais pessoas preferem a lei, porque uma vez cumprida, ficamos quites. A bondade gratuita de Deus, conforme disse o santo, exige de nós uma atenção contínua ao progresso das virtudes, especialmente a caridade, e tudo isso unificado numa atitude fundamental, que é o espírito de ação de graças, porque tudo é dom, tudo é graça. Por outro lado, se faltar esse espírito de ação de graças, pouco a pouco decairemos na perversa lógica descrita pelo santo, daqueles que vivem a vida espiritual unicamente em termos de deveres e obrigações, daqueles que têm a impressão de não dever mais nada a nosso Senhor, porque cumprem seus deveres e obrigações, porque cumprem os preceitos da lei. Que não seja assim conosco, caros fiéis. Peçamos o espírito de ação de graças, espírito que considera em todas as coisas que tudo é dom, tudo é graça, razão pela qual as virtudes, a adoração e mesmo a caridade devem compor em nossa alma um verdadeiro cântico de ação de graças, em retribuição a todos os dons e a todas as graças que Deus não cessa de nos comunicar gratuitamente todos os dias e a cada instante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.